Amém? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar os nossos pequeninos. Obrigado a Deus pela vida dessas crianças que lhe pertencem, são tuas. Que o Senhor fale ao coração delas as palavras da vida eterna. Use as professoras como um instrumento de poder das suas mãos para lapidar, Senhor Deus, essas crianças, para que elas se tornem homens e mulheres servos do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, irmãos. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Estão com frio aí? Eu estou com frio, esqueci minha jaqueta em casa aí, ó. Agora, mas o Senhor vai aquecer nossos corações com a sua palavra, amém? O tema dessa noite é sofrendo por Jesus. Abra comigo o livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Nós estamos na série Jesus, estamos já nos encaminhando para o final, passamos mais da metade desses capítulos. João capítulo 15, versículo 18 até o versículo 27. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo na sua Bíblia esse texto. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vos odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Versículo 21. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e neles falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Versículo 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo que eu fiz, e no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai, e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra. Te louvamos porque ela é verdade, ela é vida, e ela tem o poder de mudar as nossas vidas, a nossa mente, os nossos corações. Que nessa noite o Senhor possa falar com cada um da maneira que só o Senhor sabe falar. Que o Senhor abra, Senhor Deus, as nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E que essa palavra, Deus, possa estacionar em nossos corações e possa dar frutos, de forma que na nossa prática algo se mude para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, me ajuda nessa noite a compartilhar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos relembrar um pouquinho da semana passada, quando Jesus disse que Ele tinha dado um novo mandamento: que vos amais uns aos outros. E nós vimos que não era um novo mandamento. O Antigo Testamento já havia vários textos dizendo: olha, ame uns aos outros, ame a Deus. Mas nós percebemos então que com o advento de Jesus, quando Jesus ele trouxe à tona esse novo mandamento, essa palavra de vos ameis uns aos outros, ele fez que esse mandamento do amor ele tivesse uma proeminência, não mais agora apenas um mandamento qualquer, mas o maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua força, a sua alma, mas também amar o próximo como a ti mesmo. Então teve uma proeminência nesse mandamento. E também nós vimos que o referencial do amor é Jesus. Jesus é amor, e Ele veio a essa terra em forma de homem, de gente humana que passa todas as dificuldades, morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele é o nosso referencial. E nós vimos que esse amor também, a maneira de expressá-lo modificou. Você expressa amor através da ação, muito mais do que falar, muito mais do que dizer eu te amo, é você amar na prática. E Jesus fez isso, né? Se entregando por nós. E vimos também que esse amor é uma exclusividade agora é a exclusividade daqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que nasceram em Jesus podem amar verdadeiramente. O amor que o mundo diz que tem pelas pessoas não é um amor verdadeiro. Apenas aqueles que conhecem Jesus conseguem amar de maneira natural. E vimos também que esse amor, para que nós possamos amar as pessoas verdadeiramente, nós não conseguimos por si só. Precisamos de uma capacitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a amar as pessoas, ok? Então devemos amar a todos que estão à nossa volta. Por isso ele encerra João capítulo 15, versículo 17, ele encerra aquela perícope dizendo: amai-vos uns aos outros. E então começa o versículo 18. Agora Jesus fala do oposto do amor. Ele sai da esfera do amor e fala sobre o ódio. O ódio que os discípulos sofrerão do mundo. E ele faz agora uma relação entre a cruz de Cristo e a cruz que todo cristão deve carregar. Não é porque nós amamos as pessoas que seremos amados de volta. E pelo contrário, a história mostra para todos nós, a história do cristianismo mostra que o pagamento do amor que os cristãos receberam sempre foi o ódio e a perseguição. A história nos mostra isso. O Coliseu nos mostra isso. Os irmãos sendo jogados aos leões, mortos à espada e tantas outras coisas. Essa noite eu quero falar sobre o sofrimento, sofrendo por Jesus. E eu amo pregar expositivamente, porque você não tem como você fugir do assunto. O tema dessa noite é um tema que surgiu da própria Bíblia. Mas esse é o tipo de pregação, meus irmãos, que não dá ibope. Não é o tipo de pregação que massageia o nosso ego e saiamos daqui dizendo: que coisa maravilhosa. Mas é o tipo de orientação, de mensagem que te prepara para os dias maus, para os dias difíceis, para o dia da perseguição. Infelizmente, queridos irmãos, por conta de tanta pregação triunfalista, vitoriosa, aonde o cristão ele tem que alcançar galgar as maiores alturas em tudo que faz, na vida profissional, na vida familiar, você vai vencer, o Senhor está contigo e tudo mais. Essas pregações triunfalistas, meus irmãos, acabaram de alguma forma amolecendo o couro do cristão. E muitos crentes, ao sinal de um problema, ou quando passam por um sofrimento, faz com que muitos deles duvidem do amor de Deus, e muitos, não poucos, abandonam, duvidando que Deus os esqueceu. Queridos irmãos, a vida boa, a vida tranquila, ela não é sinônimo da presença de Deus sobre nós. Assim como o sofrimento não é também sinônimo da ausência de Deus sobre nós.
Em João capítulo 16, se você dá uma mexida na sua Bíblia aí, no próximo capítulo, lá no versículo 33, você vai ver, meus irmãos, o Senhor dizendo o seguinte: olha, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Existe uma cruz, queridos irmãos, de sofrimento que todo cristão carrega. E se você ver no versículo 18 lá, ele diz: olha, se o mundo vos odeia, a cruz do ódio do mundo, todos nós carregamos. Não há, queridos irmãos, uma conciliação entre o cristão e o mundo. Mas esse sofrimento não é um sofrimento oriundo da consequência de um pecado, de um mal cometido, de alguma coisa que você mal cometeu. Não é porque você não sofre. Ele não está falando do sofrimento, num sofrimento que você foi lá e matou alguém, agora está preso, ou você fumou a vida inteira e está com câncer no pulmão. Não é um mal, um sofrimento cometido por nós, por algum desvio de conduta. Aliás, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: olha, não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá o que semeou. Ele não está falando desse tipo de sofrimento, de que você está colhendo algo, de que você está sofrendo por algo que você plantou. Não está falando sobre esse sofrimento. Jesus está falando sobre um sofrimento oriundo do fato de você ser discípulo de Jesus, do fato de você amar a Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, diz: se sofrerem, porém que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. É desse tipo de sofrimento. A segunda parte, o sofrimento por amar a Jesus, por andar nos caminhos de Deus. Queridos irmãos, o ódio que o cristão sofre são respingos do ódio que Jesus sofreu na sua caminhada. E ainda que você não perceba isso, ainda que exista hoje aqui no Brasil uma certa não sei se a palavra correta seria isso, um certo louvor ou glória de ser crente, saiba que a perseguição já está acontecendo no judiciário, no dia a dia, na vida. As pessoas não gostam de pessoas que são corretas. Nós estamos andando na contramão do mundo. É só você começar, querido irmão, buscar uma vida com Deus e começar a se posicionar no meio do teu serviço com coisas corretas, situações que você, de caráter, você vai sentir a perseguição. As pessoas não gostam disso porque o mundo está na contramão. Nós estamos na contramão do mundo. E lá em Romanos capítulo 6, 8 diz: olha, então uma vez que morramos com Cristo, cremos também que com Ele vivemos. Ou seja, o inversamente é verdade. Se participamos da ressurreição e na vida eterna, assim também participamos dos sofrimentos do Senhor. Se odiaram o Mestre, queridos irmãos, odiarão todos aqueles que são discípulos de verdade. É isso que o versículo 18 está dizendo. Se o mundo vos odeia, lembre-se primeiro de que odiou a mim. E sabe por que ele te odeia tanto? O mundo odeia tanto o cristão, meus irmãos. Versículo 19: o mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo, eu os escolhi. O mundo nos odeia pelo fato de que ele perdeu a posse que tinha sobre nós. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos do mundo, e o mundo perdeu. Fomos alcançados, fomos conquistados por Jesus.
ele perdeu a posse desses seus discípulos. E nós agora, meus irmãos, não mais lhe pertencemos. Somos pessoas não gratas. E se você tem a marca de Cristo, você pode querer botar o pé lá fora, queridos irmãos, mas você vai ter dificuldade lá fora e aqui dentro, porque você vai sofrer lá fora e vai sofrer aqui dentro, porque o Senhor também, Ele corrige aqueles que Ele ama. Eu tinha um pastor que ele falava o seguinte, que os cristãos, muitos dos cristãos estão casados com Jesus, mas vivem dando umas piscadinhas para o diabo. Querem ter uma vida com Deus, mas querem caminhar lá fora, andando, achando que lá haverá acolhimento, mas não haverá acolhimento, porque a marca de Deus está sobre sua vida. E o mundo, ele tem um faro apurado para aqueles que não são mais dele. O mundo tem um faro apurado para aqueles que já não mais lhe cabe. E queridos irmãos, um cristianismo com a qual o mundo se simpatiza e até reconhece esse cristianismo, não é de Cristo, porque nós somos chamados a transformar esse mundo. Era isso que acontecia lá em Atos, queridos irmãos. Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Nós somos chamados para fazer a diferença. Quando o mundo diz, olha, mentir não tem problema, nós dizemos não, nós somos de Cristo. O mundo diz, olha, vai lá, adultério que é normal, isso todo mundo faz. Nós, não, o Senhor disse que o Senhor deu um homem para mim só, uma mulher para mim só, e eu vou respeitar. Quando o mundo diz, olha, passa troco lá, pega o troco errado e não fala nada, nós dizemos, não é nosso, o que não é nosso nós não queremos, nós devolvemos. Mas isso, queridos irmãos, isso constrange o mundo, porque nós somos diferentes. Os discípulos, eles foram tirados de Jesus, da esfera do domínio do mundo, e por isso sempre serão odiados. E meus irmãos, nós só servimos a Jesus. Os nossos irmãos em Cristo, lá no passado, eles tinham que adorar a César, e eles não adoravam a César, eles não se curvavam a César, preferiam a morte do que se deixar ser dominado por aquele senhorio. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas não se dobraram ao faraó, ao rei. O versículo 20, meus irmãos, vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão a vocês. Por não sermos do mundo, nós não sujeitamos a ele. E nós somos, por conta disso, objetos desse ódio. Essa semana passada, um missionário na África, da Venezuela, foi raptado e morto. Alguém que estava lá, saiu da sua nação, foi para outra nação, para demonstrar amor, para ajudar com a sua vida, foi sequestrado e morto, porque o mundo vos odeia, nos odeia. E Jesus, ele fala aqui no texto 20, para nossa maior consolação, ele nos lembra, queridos irmãos, os seus dizeres, porque Jesus já tinha dito isso, lá em João capítulo 13, se você for lá, meus irmãos, no versículo 16, João 13, 16, diz, olha, eu lhe digo a verdade, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante aquele que envia. Jesus já estava dizendo, olha, se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, não tenha dúvida disso. Se trataram assim o mestre, nos tratarão também. O mundo, na verdade, meus irmãos, ele não odeia
você especificamente, ele odeia, queridos irmãos, o nome de Cristo que está em você, a marca de Cristo que está em você. E eles odeiam porque eles não conhecem a Deus. O próprio Senhor fala aqui. Eu estava lembrando do texto de Saulo, quando Saulo estava em perseguição da igreja, e ele vai até então a cidade para prender alguns cristãos, e então o Senhor aparece para ele, ele cai do cavalo naquela luz que apareceu para ele, e Jesus faz uma pergunta para ele. E qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Paulo, Paulo, por que você persegue a igreja? Foi isso que Jesus falou? Não. Paulo, Paulo, por que você persegue os meus discípulos? Não. Paulo, por que você persegue os meus servos? Não. Paulo, por que você persegue os meus amigos? Não. Jesus disse, meus irmãos, a pergunta foi: Paulo, por que você me persegue? Cada discípulo carrega sobre si a presença de Cristo. Perseguir a mim e a você é perseguir a Cristo. E Saulo, seguia perseguia a Cristo na vida dos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, existe uma coisa que é certa: quanto mais você buscar ser um cristão genuíno, o mundo vai te odiar. E começa pela igreja, essa perseguição. Você começa a buscar santidade, as pessoas falam: olha lá, ó, quer ser melhor que a gente, é o santarrão, vai lá, santarrão. Você começa a se posicionar, alguns já começam a olhar torto para você, porque a vida deles, isso incomoda a vida deles. Você começa a buscar a santidade, alguém vai ficar contra você, fora daqui, aqui e fora daqui. Mateus 10, 22 diz: todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Dias maus virão. Não sei eu que estou falando, é a palavra que diz. Talvez não seja na nossa geração, não sei, para mim já está começando algumas coisas, mas haverá sim, queridos irmãos, dias ruins, dias dificultosos. No Canadá, queridos irmãos, um país que já está um país, sim, que tem uma clareza, perseguição contra pastores, já estão sendo presos. Isso é agora, já está acontecendo. As leis estão sendo mudadas para que você não fale mais nada nos colégios e em outros lugares sobre Jesus. Versículo 21, acompanhe comigo lá. Farão tudo isso, 21 a 24, farão tudo isso a vocês, por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. O pecado no mundo, meus irmãos, não é ignorância, mas é rejeição. As pessoas, elas pecam não por ignorância, mas por rejeição consciente e afrontosa diante de Deus. Jesus está dizendo que Ele veio, Ele falou, Ele se mostrou, Ele fez milagres, Ele trouxe todas as palavras divinas do Pai, a sã doutrina, mas eles odiaram o mensageiro e odiaram também o autor da mensagem, Deus. Os judeus, eles costumam chamar Deus de Pai, Abba, mas eles odiavam o Filho. Uma atitude incompreensível, incongruente,
porque odiavam o filho, mas o pai e o filho, os dois, eram um na mesma essência. É isso que a Bíblia nos ensina. Não tem como odiar um e amar o outro, ou amar um e odiar o outro. E você sabe, queridos irmãos, que as pessoas continuam fazendo a mesma coisa hoje em dia. Elas dizem que amam a Deus, mas na prática amam ao mundo. E assim como os judeus cometem o mesmo erro. Elas frequentam a igreja, mas continuam levando uma vida sem a presença de Deus, no pecado. E Tiago, ele é muito forte na sua fala, quando ele diz adúlteros, e aqui esse adúlteros é no sentido de você não estar corrompendo a palavra de Deus, né? Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, desejam ser amigos, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Mas o que é incrível, meus irmãos, é que parece-me que muitos cristãos estão cegados pelo Deus desse século, e acham que pode andar com um pé lá e um pé aqui. Não tem como. Só é um caminho de dor e sofrimento, porque nada se desenvolve, as coisas não funcionam nem lá e nem aqui. E o pior, queridos irmãos, estão trilhando um caminho largo que leva à morte. O cristianismo que nós estamos vivendo em muitas igrejas, no Brasil e em outras nações, é um cristianismo de conquistar as coisas, de fazer as coisas, mas não é um cristianismo de renúncia, de reconhecimento que necessitamos da graça e do perdão e da misericórdia de Deus, senão nós iremos para o inferno, porque lá é o nosso lugar, se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre nós. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Só que hoje você não pode falar muito, porque se você fala, meus irmãos, as pessoas saem da igreja. Claro, não está com o couro firme, forte, só escutam que são vitoriosos, são os melhores, são isso, são o cabeça, e não gostam de ser repreendidos. E quando saem da igreja, vão para outra igreja. Mas isso não é o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Versículo 25 a 27. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles: odiaram-me sem motivo. Deixa no 25 aqui, depois eu vou para o 26. O mundo não apenas ouviu a voz de Deus através de Jesus, mas o mundo experimentou a presença de Deus. O Senhor Jesus é real, o que Ele fez foi real, foi verdadeiro. Ele mudou uma era, antes e depois. Mas o que o mundo fez? Se arrependeu? Humilhou-se? Não. Ele fechou os punhos com ódio, queridos irmãos, um ódio consumado. Ele fechou seu coração com o cadeado da incredulidade contra o Deus vivo e o seu Cristo. 1 João, abra comigo na sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 2, versículo 15 a 16. O apóstolo amado, aquele que reclinava sua cabeça ao peito de Jesus, que amava Jesus, disse: olha,
não ame esse mundo, e nem as coisas que ele oferece. Pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho das nossas realizações e bens. Isto não provém do Pai, mas do mundo. Diante daquilo que o Senhor Jesus fez e faz nas nossas vidas, muitas pessoas ainda continuam deixando o Senhor de lado e caminhando atrás dos seus próprios desejos. Só que isso, meus irmãos, levará a sua derrota. Versículo 25, João 15, volta lá. Estamos encerrando já, meus irmãos. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras: odiaram-me sem motivo. Olha só, Deus já sabia. O homem pensa que está no controle,